Olá, bem-vindos ao Master Talks, um projeto de diálogos e debates aqui em modo live, através do canal YouTube da Fundação Getúlio Vargas. É um projeto da Escola de Economia de São Paulo, a partir da pós-graduação em Finanças e Economia, os Masters, para debater temas diversos de finanças, economia e temas da atualidade em geral. Pois bem, hoje nosso Master Talks é sobre China. O tema é negociando com a China e todos sabem a importância da China na economia, no comércio, no investimento mundial e nas relações da China com o Brasil também, em todas essas dimensões. E para conversar sobre esse tema, eu tenho três convidados aqui que são especialistas no assunto. Vai ser uma live muito bacana, a gente vai aprender muito sobre a China e a sua atualidade. Mas antes de apresentá-los, antes de começar a apresentar o tema, eu gostaria de informar, fazer os nossos disclaimers aqui, usuais, informar que as manifestações expressas pelos integrantes aqui da Fundação Getúlio Vargas, pelos convidados nossos externos que participam aqui do evento, são exclusivamente opiniões nossas, tá? Não representando necessariamente uma opinião da Fundação ou da instituição que o nosso convidado representa. Reiteramos também que todos aqui concordaram em participar desse evento de forma espontânea, autorizando o uso de seu nome, voz e imagem, não só para esse evento, mas para futuras visualizações. O Master Talks, ele fica disponível no canal YouTube da Fundação Getúlio Vargas para futuras visualizações e você pode mandar suas perguntas, comentários, sugestões através da plataforma Slido. Mande aí sua pergunta, suas sugestões que a gente vai tentar repercutir aqui. Então vamos ao tema e aos convidados. China. E quando a gente fala da China, a gente sempre fala de uma economia que cresceu muito nas últimas décadas, na verdade, taxas de crescimento, em média, próximas em torno de 10% ao ano, por um longo período de tempo, de uma economia que foi se tornando crescentemente a maior exportadora mundial e, ao mesmo tempo, uma das maiores economias do mundo. A China é uma grande economia e, ao mesmo tempo, é uma grande parceira comercial do Brasil. O outro ponto importante dessa live tem a ver com a visita do governo federal, do presidente Lula e comitiva, à China agora no final do mês. O que a gente espera dessa visita neste contexto de conjuntura internacional, de necessidade de buscar forças do crescimento econômico, de aprofundar essas relações de investimento, o Brasil precisando de tantos recursos para realizar investimentos em áreas diversas, como infraestrutura, entre muitas outras. O que a gente espera dessa missão do governo brasileiro, do governo Lula à China? Então, vamos aos nossos convidados. Eu gostaria de começar apresentando o José Ricardo Luz. Ele é co-chair e CEO no Lead China. Eu queria dar as boas-vindas e a boa noite ao José Ricardo. Boa noite, José Ricardo. Boas-vindas. Boa noite, professor Márcio. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo gentil convite. Estou muito animado para participar desse debate rico com todos aqui presentes, né? Especialmente aqui o professor Xia Shang e também o professor Paulo Gala, pessoas que eu admiro muito pelo seu trabalho e sua experiência nesse mundo sino-brasileiro. Maravilha, muito obrigado pela sua presença, José Ricardo. Então, em seguida, temos aqui o professor Xiao Sheng. Ele é vice-presidente do Bank of China no Brasil e professor aqui na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, professor Sheng. Boa noite, professor Márcio. Prazer estar aqui e muito feliz poder compartilhar nossa experiência com o senhor José Ricardo e o professor Paulo. Maravilha, muito obrigado. E, por final, aqui o professor Paulo Gala. O professor Paulo Gala é economista-chefe no Banco Master e é professor também aqui na Escola de Economia de São Paulo. Por coincidência, professor dos Masters da FGV, dos Masters em Finanças e Economia. Boa noite, professor Paulo Gala. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que as pessoas assistirem, né? Prazer estar aqui para conversar
os meus colegas Cheng, Márcio Holland, Zé Ricardo. Vamos lá. Exatamente. Você pode assistir essa nossa live a qualquer momento, né, professor Paulo Gala? Eu já começo com o Paulo Gala. Sobre esse assunto, Paulo, da discussão sobre o tamanho da China, o crescimento da China, o modelo de crescimento chinês, o que fez a China crescer tanto, e neste momento agora conjuntural, relativamente, né, aos padrões de crescimento de outras economias, a China apresentando taxas bem menores de crescimento, a revisão e a projeção para este ano em torno de 5% como meta de crescimento, o que para a China é muito pequeno. Está havendo algumas alterações na economia, na estrutura produtiva, no modelo de negócio chinês. Como é que anda a China? Como é que você conta essa história para a gente, para começar essa live aqui sobre a China de uma perspectiva não só histórica, mas contemporânea, atual? A palavra é sua. Boa, obrigado, é um prazer. Acho que esse tema que você levantou é ótimo, Márcio, que a gente pode começar olhando alguns números para ter a dimensão do sucesso chinês, né? A produção industrial chinesa hoje, para ter uma base de comparação, está em mais ou menos 4 trilhões e meio de dólares, que é o dobro da produção industrial americana. Mas não só a produção industrial chinesa é o dobro da americana, como ela é maior do que a produção industrial somada da zona do euro, mais dos Estados Unidos. Então a indústria chinesa hoje é capaz de produzir mais do que todo o continente europeu, toda a economia americana, e estamos falando, obviamente, das duas maiores economias do mundo, né? Então, quando você tem uma economia cuja produção industrial é maior do que o dobro das duas outras maiores, por aí já dá para se ter uma ideia da dimensão e da importância dessa economia no globo. Não estou nem falando de América Latina, de África e da Ásia mais pobre, que tem uma produção industrial muito baixa, praticamente irrelevante se comparada com esses pares, né? Então, a China atingiu uma potência produtiva que é assustadora, assim, realmente atingiu proporções inimagináveis, e não é razoável pensar que a trajetória de crescimento que ela vinha sentindo, observando nos últimos anos, vai continuar, até porque não tem mais planeta Terra para ela vender, né? Se a gente pensar que ela tem o dobro da produção industrial de Estados Unidos e de Europa, né? Já traz uma ideia clara de que há um esgotamento dessa estratégia chinesa de vender para o mercado externo, de vender para o mercado mundial, que, aliás, foi um dos pilares da estratégia de sucesso da China, produzir manufaturas, bens e serviços, especialmente bens industriais, para abastecer o resto do mundo. Então, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma mudança de estratégia mais focada no mercado interno, né, no que o governo chinês tem chamado da estratégia de dupla circulação, que tem dois objetivos: tentar migrar o crescimento mais para salários, para consumo, para o mercado interno chinês, e tentar desenvolver também tecnologias próprias, né, um desenvolvimento tecnológico autóctone, por assim dizer, né, da própria China, no que ela tem sido bastante bem sucedida, né? Eu já vou falar um pouquinho sobre os avanços tecnológicos chineses, mas antes disso, só fazer a ponderação de que, sendo já a segunda maior economia do mundo em dólares correntes e a maior economia do mundo em PPP, ou seja, ajustando por uma taxa de câmbio mais razoável, né, e não o nível chinês hoje, que é muito desvalorizado e, portanto, parece que a economia é menor, não dá para imaginar que uma economia desse tamanho vai crescer a 6, 7, 8% ao ano. Um crescimento de 4%, 5% para uma economia que já tem quase 20 trilhões de dólares de PIB, já é um crescimento monumental, né? Monumental. Então, acho que nesse novo cenário que a gente tem, a velocidade cruzeiro de crescimento da China vai ser algo como 3, 4, 5%, se muito, e tá bom demais já, porque é uma economia gigantesca, e esse 5% é incomparável com o que era aquele 10% de 20 anos atrás para uma economia que era 10 vezes menor, né? Então, essa é uma realidade chinesa importante. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui é o avanço tecnológico chinês. A China tem conseguido escapar do que os economistas chamam de armadilha da renda média, ou seja, ela chegou nesse nível de renda per capita de 15 mil dólares e dá sinais de que vai conseguir continuar avançando na subida da escada tecnológica. Ela tem mostrado incríveis avanços tecnológicos. Eu vi recentemente um trabalho de um think tank australiano sobre
tecnologias de ponta, sobre a chamada fronteira tecnológica, né? Os economistas adoram esse termo, né? Fronteira tecnológica, as tecnologias mais avançadas do planeta, né? E esse think tank australiano mostrava que das 50 principais tecnologias do planeta, a China já estava na dianteira de 35 dessas tecnologias, né? 35 dessas tecnologias, superando europeus, superando americanos. Então a China já está muito além daquela economia lá de trás que a gente conhecia dos anos 90, de uma economia que fazia cópias baratas, que fazia produtos falsificados, que não respeitava direitos de propriedade ou coisas do gênero. A China hoje, ela para dar um número aqui, na tecnologia 5G, a Huawei, que é a principal empresa de produção de produtos telecom da China, tem mais de 80% das patentes mundiais da tecnologia 5G. O grande player de 5G do mundo hoje é a Huawei, que é uma empresa, inclusive, de origem do exército do Partido Comunista Chinês. Ela teve mais de 50 bilhões de dólares de investimentos públicos para a construção das capacidades produtivas dela, e hoje ela está sofrendo, inclusive, quase que um bullying comercial dos Estados Unidos, né? Tem sofrido restrições violentíssimas, né? Mas, enfim, então, só para colocar o ponto aqui de que não só a China cresceu e virou essa economia gigantesca, como conseguiu ter avanços tecnológicos fantásticos. Então não foi um crescimento soviético, né, no sentido de que esse é um outro termo que os economistas adoram também, de um inchaço industrial com indústrias pouco competitivas, pouco produtivas e sem domínio tecnológico. Não, foi um aumento na base da competência industrial e de conquista de mercados e de avanço tecnológico, né? Ao mesmo tempo em que conseguiu acabar com a pobreza extrema, que foi um outro feito notável, ela conseguiu fazer uma erradicação da pobreza extrema para um país da dimensão da China, também é notável, com grandes avanços tecnológicos, né? Então, de fato, eu costumo dizer que a China talvez seja a maior história de sucesso de desenvolvimento econômico. Assim, nenhum país chegou, talvez os Estados Unidos, se quiserem, do século XIX, seja a única base de comparação, né? Os Estados Unidos, que também era uma economia pobre no início dos 1800 e começa o século XX como praticamente a economia mais relevante do planeta. Mesma coisa se aplica para a China, só que num período de tempo muito mais curto, né? A China era uma economia pobre, de pouca relevância no final dos 70 e no início dos 2020 se apresenta como talvez a grande potência mundial, né? Então foi um movimento fantástico, né? E vou até já deixar aqui algumas reflexões para a gente pensar, né, desse modelo híbrido público e privado da China, até aproveitando a experiência do Zé Ricardo e do Shen, né, uma coisa que me intriga muito, que eu estudo, como é que a China conseguiu desenhar esses mecanismos de interação entre o público e o privado, né? O Shen trabalha no banco público chinês, talvez possa nos contar mais sobre esse segredo da China, né? A China ainda hoje tem 90 empresas estatais gigantescas no core tecnológico dela que mandam, né? Que determinam os destinos tecnológicos do país, mas com uma eficiência brutal, né, Márcio? A gente está acostumado a criticar as empresas públicas aqui no Brasil e dizer que o problema do Brasil é os bancos públicos e que isso e que aquilo, e a China está aí com 90, né, empresas que são potências tecnológicas nos seus setores e trazendo avanços incríveis, e a 5G, a Huawei com 5G é só um pequeno exemplo que eu deixo aqui para a gente refletir, né? Então, não quero me alongar muito, mas queria deixar uma palavra só também para falar de Brasil, né? Porque, obviamente, a gente está aqui no Brasil e nossa preocupação é Brasil, né? Eu estava vendo os dados atualizados, o Brasil exportou para a China, ano passado, 80 bilhões de dólares. Esse número, no início dos 90, era de 1 bilhão de dólares. A gente multiplicou por 80 vezes o total de exportações brasileiras para a China, com um superávit comercial de quase 30 bilhões de dólares. Hoje a China representa 30% do nosso comércio, do nosso fluxo de comércio, é disparado o parceiro mais importante, o segundo é os Estados Unidos, que deve ter algo como 10%, 12%, né? E eu diria que grande parte do milagre do centro-oeste brasileiro se deve à China, né? Se a gente olhar, por exemplo, o Mato Grosso, que exportava 1, 2 bilhões de dólares por ano, hoje exporta 25, 30 bilhões de dólares por ano, sendo 90% disso vai para a China. Então, o Brasil conseguiu dar um salto na parte de mineração, minério de ferro, soja, petróleo, de bens primários, todos eles consumidos por China, mas ficou a desejar, obviamente, o avanço industrial e tecnológico que a gente poderia aprender com a China, né? Acho que a grande lição que fica é toda a desindustrialização brasileira dos últimos anos significou na China uma industrialização sem precedentes, né? Os dados que eu
que eu citei aqui no começo da conversa ilustram isso. Então, acho que essa é uma reflexão que fica, e também eu acho que agora o Brasil está em condições de virar o parceiro privilegiado da China na América do Sul. Aliás, o Brasil, por excelência, é o líder da América do Sul, sempre teve tudo para ser o grande parceiro da China aqui, mas o governo anterior não gostava muito da China. Me parece que agora a gente tem, inclusive a Argentina acabou ocupando esse espaço, né? Mas me parece que o Brasil tem tudo para ser esse parceiro e para atrair investimentos de infraestrutura. Eu fico inconformado de ver essa iniciativa da China do One Belt, One Road, né, da nova Rota da Seda, e ver que o Brasil não está nisso, né? Imagina a quantidade de investimentos chineses que estão sendo feitos ao redor do planeta e que poderiam ser feitos aqui no Brasil também. Eu acho que essa viagem do governo Lula para a China tem tudo para colocar o Brasil na nova Rota da Seda, né, e trazer investimentos para cá de aprendizagem tecnológica e de infraestrutura também. Mas, enfim, não vou me alongar porque o nosso tempo aqui é escasso, então eu concluo e deixo essas reflexões aqui para a gente pensar e debater sobre a relação do público-privado, sobre o papel da China no Brasil, sobre a importância da industrialização e sobre a possível participação do Brasil na nova Rota da Seda. Obrigado. Muito obrigado, Paulo Gala. Fez um apanhado geral da evolução da China e dessa questão da sua dimensão em termos de relação comercial com o Brasil. Colocou um ponto interessante, né? Também não se espera que um país cresça 10% ao ano, dobrando o PIB a cada 10 anos, né? Só para ter uma ideia, quem está nos assistindo, a China dobrou o PIB em termos correntes, tá? O dado de PIB ele pode ser a valores correntes, a valores constantes, em paridade de poder de compra. Estou dando só uma ideia, valores correntes, né? Ele dobrou o PIB nos últimos 10 anos, Paulo, de 10 trilhões para quase 20 trilhões. Né? Então, alguém que dobra o PIB em valor, mesmo que seja em valores correntes e não constantes, não vai crescer 10% ao ano, certamente. Né? Só se fizer inflação, né? Vai crescer em termos nominais. Exatamente. O PIB per capita também dobrou nesse período, um negócio extraordinário, dobrou nesse período, numa população de 1,4 bilhões de habitantes, aproximadamente. Então, são dados de larga escala, né? Professor Cheng, nesse ambiente, nesse contexto, que você tem aí o que o professor Paulo Gala falou, que a China se tornou nosso principal mercado exportador, ainda e provavelmente o crescimento dos investimentos diretos chineses no Brasil, né? De forma muito relevante. A gente sabe que relações comerciais e de investimentos têm oportunidades, mas têm desafios também, tá? Como é que você faria esse balanço de os desafios e oportunidades nessa relação Brasil-China para comércio e investimento em geral? Obrigado, professor Márcio. Obrigado, professor Paulo Gala. Eu acho que para analisar essas questões, eu concordo muito com os seus comentários. E a gente pode começar olhando o que aconteceu com 2 sessões de congresso na China, que acabou de acabar, né, de 2023, onde está listada bastante políticas econômicas e diretrizes que a China pretende seguir este ano e nos próximos anos. Eu não quero falar tudo, né, mas acho que o que tem mais a ver com o Brasil são 2 pontos, né, são 2 pilares também, inclusive, faz parte desse congresso e bastante enfatizada. O primeiro é a questão de finanças e economia. A China colocou isso como prioridade. Esse é um ponto muito interessante, que normalmente a China coloca muito mais a questão industrial e menos a questão financeira. E dessa vez está muito claro, assim, que o governo chinês gostaria de consolidar mais a questão de internacionalização, integração, de globalização financeira, né? Se você pensar em termos de comércio, você pode pensar em a questão de moedas alternativas de comércio, né? O renminbi é uma delas, tá? Pode surgir outro, real, internacionalização também. Está todo mundo, né? Tem muitos países pensando nas moedas alternativas de internacionalização que favoreceria mais a questão de comércio. Né? E outro ponto também importante nessa área internacional seria a atração de investimento estrangeiro, a parceria de investimento. Não é mais assim, digamos assim, só a China investindo fora, é muito mais uma parceria entre
entre as empresas estrangeiras e as empresas chinesas. Então, são coisas que podem acontecer dentro da China ou até que foram comentadas aqui do Belt and Road, né, quer dizer, iniciativa de rota, cinturão de rota, né? Mas só para falar, né, o Brasil está dentro, assim, tá? Não está formalmente dentro, mas está dentro, tá? Professor Paulo, tá? Então, se você pensar... Eu quero ver dinheiro de verdade entrando aqui dos chineses, nisso daí, puxa vida. O pessoal tem investido bastante no Brasil. Se você olhar os principais investidores estrangeiros direto no Brasil, a China, mesmo nos anos anteriores, também listam os maiores, tá? Entre os tops. Então, esse acho que é um outro ponto muito interessante de pensar nesse ponto. A questão de estratégia e internacionalização também tem a ver com bastante feiras, não feiras tradicionais, mas agora vocês sabem que de 2, 3 anos para cá tem uma feira internacional de importações e exportação, sempre acontece em novembro na China, para justamente trazer mais parceria, mais investimento e também mais comércio na promoção de globalização. Internamente, vocês já falaram muito bem que com a expansão de maior consumo, tudo isso, na verdade, vai trazer mais consumo, mais comércio para a China. Acho que tem um ponto que é interessante, o professor Márcio comentou, né, a estratégia comercial. Se você pensar no caso do Brasil, que exporta bastante commodities agrícolas, por exemplo, o programa atual do governo chinês, da prosperidade comum, favorece demais a exportação do comércio, da exportação brasileira, principalmente a área de alimento para a China. Por quê? Pensa assim, tem mais gente, tem mais classe média, tem menos extrema pobreza, como falou o professor Paulo. Então, independente do crescimento da China, tem essa necessidade de importação de alimento, porque tem mais gente pobre, quer dizer, tem menos gente pobre agora migrando para a classe média. Então, isso é muito interessante, as pessoas vão consumir mais, né? Vai comer, vai ter um cardápio melhor de carnes, ou de verdura, ou de soja. Eu só queria colocar um disclaimer aqui, que muita gente acha que os chineses vão consumir 25 quilos de carne igual o Brasil, igual o brasileiro. Olha, eu moro no Brasil já faz quase 30 e poucos anos, eu não consigo comer tanta carne, tá? E eu acho churrasco fantástico, mas se você olhar para os pratos chineses típicos, carne faz parte do prato, mas ele não é o principal, nunca é principal. Então, se você pensar, o chinês hoje consome em torno de 5, 6 quilos. Ele não vai crescer muito mais, entendeu? O que vai crescer é a base de importação, porque todo mundo vai importar, vai comer um pouco mais, mas não espera, ainda não vai chegar a 25, tá? Então, esse tem um ponto que precisa ser claro, assim. E o outro ponto, o outro pilar que o professor Paulo também comentou, sobre a questão de inovação tecnológica. Eu acho que é isso, a China... hoje, ele preza muito mais, né? Vocês até comentaram como quebra esses paradigmas, né? Da questão de armadilha de renda média, tudo mais. Se você pensar o que a China tem feito, é a questão de modernização das suas indústrias e aumento de nível de tecnologia. Então, ele foca muito mais na questão de qualidade, de alta tecnologia, por exemplo, com base nessa diretriz de 2 sessões de congresso, está muito clara que a China quer desenvolver inteligência artificial e a questão de semicondutores, né, que é a base de todos os eletrônicos. Então, se você pensar, sem contar toda a energia renováveis, parte de sustentabilidade e tal, se você pensar essa política industrial da China e mais a nova parceria também, que eu comentei antes, quer dizer, não é mais a China fazendo sozinho, a China quer fazer a parceria. Se você pensar exatamente o que o nosso governo atual, né, o governo do presidente Lula e o vice-presidente Alckmin já até comentou a reindustrialização do Brasil para uma indústria mais sustentável e tudo mais, isso casa perfeitamente essa troca de experiência, a troca de tecnologia com a China.
entendeu? Então, não é mais simplesmente comércio de produto, e sim investimento direto. Acho que ficou claro também que as grandes indústrias de automóvel da China estão vindo para o Brasil, né, principalmente da área de carros elétricos, por exemplo, SUV, e se você olhar, o objetivo não é só trazer o carro, e sim parceria com o fornecedor local, a produção local mesmo. E todo mundo sabe que a cadeia produtiva de carro é um dos mais amplos e mais longos, né? Então, é muito interessante ver essa mudança de postura, quer dizer, a questão de internacionalização, a questão de inovação tecnológica, não é a China fazendo sozinho mais, e sim a parceria com seus países parceiros, de trabalhar junto para que todos usufruam essa parte de maior comércio, internacionalização, globalização, seja globalização ou seja regionalização internacional, que seja um benefício para todos. Então, acho que, por enquanto, queria ponderar para complementar o professor Paulo. Muito obrigado, professor Cheng, que levanta aí essas diversas faces da relação do Brasil com a China. E eu gostaria também de ouvir, então, agora o José Ricardo Santos Luz. O José Ricardo, ele é co-chairman e CEO do LEAD China, né, José Ricardo? Para sua avaliação geral sobre o contexto atual da relação Brasil-China, dessa missão do governo do Brasil para a China agora no final do mês, a gente sempre espera muito, né? Porque quando se trata da China, a gente viu aqui os grandes números, né, Paulo Gala? A gente sempre espera grandes dimensões de acordos, de negociações, de acertos envolvendo investimentos na ordem de bilhões. A China investe em diversos setores da economia brasileira já, né? Está atuando em vários setores, e o Cheng traz, inclusive, investimentos no setor automotivo, no setor de veículos elétricos, né? Entre outros, mas já investe no setor de energia, no setor do agronegócio em geral e várias outras frentes, né? Então, José Ricardo, por favor, qual é a sua avaliação sobre o contexto atual da relação do Brasil com a China e o que a gente espera dessa missão? Bom dia, boa noite, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu fiquei prestando uma atenção nos grandes comentários, nos inputs perfeitamente colocados aqui, tanto pelo professor Paulo como pelo professor Cheng. E diante de tudo que foi comentado, compartilhado até agora, é importante a gente entender a relação entre o Brasil e a China, uma relação aí de ganha-ganha, né, de cooperação, benefícios mútuos e reciprocidade. Por certo, uma relação de 48 anos, que foi completada em agosto do ano passado, ela tem aí um grande potencial de intensificação, não só por conta da China hoje ser uma potência tecnológica sustentável, né? Inclusive porque a China ela pretende até 2060 parar, né, a emissão de gás carbônico, né, de CO2, e também até o ano de 2030, né, ela ter preferencialmente o uso de energia eólica e de energia solar. Mas o Brasil e China têm uma parceria, e não é uma simples parceria. A relação diplomática Brasil-China começou em 74, mas em 92 ela já foi alçada para uma parceria estratégica. E depois, em 2012, para uma parceria estratégica global. São poucos países no mundo, né, que pese a China aí com essa política do cinturão em rota fazer negócios com mais de 140 países, são poucos os países no mundo que têm esse conceito de parceiro estratégico global. O Brasil, sim, ele foi o primeiro país na América Latina a receber mais de 100 bilhões de dólares, de fazer negócio com a China, né, num valor superior a 100 bilhões de dólares. É um parceiro que tem aí um grande potencial em diversos setores, a gente vai abordar isso mais adiante, e o Brasil ainda não faz parte da política do cinturão em rota, como o professor Paulo Gala muito bem disse. Mas nós estamos, através de alguns outros mecanismos, desenvolvendo esse diálogo. Um diálogo que é sempre baseado no que se fala nos 5 princípios de coexistência pacífica, né? Que é a não agressão,
a não interferência em assuntos internos, né? O respeito mútuo pela soberania e pela integridade nacional, igualdade e benefício mútuo e a própria coexistência pacífica em si. Eu anotei aqui para não cometer nenhuma gafe. Mas esses 5 princípios de coexistência pacífica, eles lastreiam uma relação que é de planejamento e de uma visão de longo prazo. A gente tem uma crítica interna, né, sempre ressaltando que a China sabe o que é do Brasil, mas o Brasil não sabe o que é da China, mas nós temos alguns mecanismos que estão melhorando, né, com o decorrer do tempo. E talvez o melhor mecanismo que a gente pode destacar aqui hoje é um mecanismo chamado COSBAN, que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. Coincidentemente, foi estabelecido à época do primeiro mandato do governo do presidente Lula, foi em 2004, em que o número 2 do Brasil é o presidente da COSBAN e o número 2 da China é o presidente da COSBAN. Então, no nosso caso, hoje, o presidente da COSBAN, a partir de janeiro de 2023, é o vice-presidente Geraldo Alckmin. E esse mecanismo de diálogo político, ele é subdividido em 12 subcomissões, né? Dentre elas, o setor, né? a subcomissão de economia, a subcomissão de agricultura, a subcomissão de educação, de infraestrutura, inclusive até a educacional e a aeroespacial. Então, são vários subgrupos que vão aí debatendo sobre como melhorar e ampliar essa pauta, né? A gente fala muito dessa mudança da China, de ter um desenvolvimento mais voltado à qualidade do que à quantidade, mas nós temos também visto internamente nessa relação sino-brasileira uma discussão de melhorar a qualidade também da exportação brasileira. Os próprios chineses reconhecem que a gente precisa diversificar mais, inclusive porque essa tríade de minério de ferro, soja e petróleo, ela vem aí seguidamente, né, nessa relação de exportação com a China, sendo os 3 principais produtos, né, essas commodities são os principais produtos que são exportados do Brasil para a China. A China ela tem conquistado um grande espaço na relação, não só na relação de importação e exportação, mas em relação ao investimento estrangeiro direto aqui no Brasil, né? Até complementando o que o professor Cheng muito bem disse sobre o estoque de investimento estrangeiro chinês aqui no Brasil, a gente tem nos últimos 20 anos aí aproximadamente 80 bilhões de dólares investidos nos chineses nos mais variados segmentos, não só nessa grande tendência que o professor Cheng falou, por exemplo, dos carros elétricos, mas também em diversos outros setores, como óleo e gás, por exemplo, as bacias, né? Especialmente ali na região do Rio de Janeiro. Nós temos também a parte de eletricidade, o grande investimento da State Grid na Belo Monte, dentre outros segmentos que vale a pena a gente debater aqui com mais detalhes em seguida. Essa relação Brasil-China é uma relação que tem se intensificado, independentemente do governo, o país, né, a China, ela é extremamente pragmática, ou seja, ela através até da questão da não interferência entre os povos, a China ela busca, independentemente do regime e do governo que está comandando aqui o Brasil, ela busca fazer negócio e intensificar esses negócios. Mas a gente acredita que com a vinda agora do presidente Lula há uma possibilidade de intensificação não só em questão dos números, mas em questão da qualidade, né? Até porque em questão de importação e exportação, se analisarmos os números, a relação Brasil-China ela toma uma crescente a galope. Em 2018, 2019, nós chegamos a quase 100 bilhões de dólares em questão de importação e exportação com a China. Já em 2020, nós chegamos aí a 102,5. Em 2021, 135,4. E depois, em 2022, o ano passado, nós chegamos à cifra astronômica de 150,4 bilhões de dólares. Para todos aqueles alunos que estão nos ouvindo, é interessante a gente refletir, tá? 150,4 bilhões da relação Brasil-China, mas e a relação Brasil-Estados Unidos? Sem detrimento da importância da relação do Brasil e Estados Unidos, e Brasil com a Europa, a África, a América Latina e outros países, a relação Brasil e Estados Unidos foi de 88 bilhões no ano passado, ou seja, quase a metade do segundo maior parceiro comercial.
Então, esse é um ponto que precisa ser destacado, né? E quando falamos de uma missão para a China, uma missão governamental para a China, nós temos visto um movimento não só do poder executivo, mas de outros poderes também do Brasil, de poderem integrar essa missão diplomática. Para quê? Para aumentar o diálogo em diversas esferas. Então, eu falo que a missão para a China, ela buscará conscientemente, diretamente e indiretamente uma construção e uma solidificação dessa parceria estratégica global entre a China e o Brasil. Por certo que queremos sim assinar diversos acordos, queremos sim que haja uma possibilidade, como o próprio professor Paulo Gala disse, sobre a potencialidade do Brasil se tornar um parceiro dessa política do Cinturão em Rota, que é uma política estabelecida pelo Xi Jinping desde o ano de 2013, que permite um desenvolvimento maior desse intercâmbio em termos de infraestrutura, em termos de tecnologia, em termos de abertura, de inovação, dentre outros aspectos. Mas o Brasil ele é um grande parceiro porque ele oferece para a China também uma segurança estratégica em relação à energia e alimentos. Então, quando a gente analisa os potenciais entre Brasil e China, é importante dizer que a gente tem dois grandes focos, até indo em consonância com o professor Cheng já falou, em questão de tecnologia e em questão de sustentabilidade. E como é que a gente fala sobre o que é uma transferência de tecnologia, o que é uma parceria Brasil-China em sustentabilidade? Bom, nós temos, por exemplo, aqui o agro. O agronegócio é um grande player nessa relação com a China. A China, se analisarmos o plano quinquenal, o que é o plano quinquenal? É o plano de metas. A China, ela se baseou muito no modelo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E implementou a partir de 1953. A China foi fundada em 49, em 53 ela estabeleceu o primeiro plano quinquenal Brasil-China. Então, nós estamos no 14º plano quinquenal, de 2021 a 2025. Nesse 14º plano quinquenal chinês, a China, ela estabeleceu 3 pilares. Estabeleceu o pilar de sustentabilidade, de inclusão e de inovação. Então, se analisarmos esses 3 pilares, nós vemos aí uma possibilidade gigantesca de intensificação da relação com a China, em termos de comércio eletrônico. Nós hoje não vemos somente o e-commerce na China, mas o live commerce, né? Uma outra fase, uma outra evolução. Vemos essa integração entre o agro brasileiro com a tecnologia chinesa. Olha o próprio caso da Huawei, né? Levando aí esse exemplo que o professor Paulo Gala disse. Caso da Huawei, você tem a aplicação da telecomunicação 5G no campo. Então, você tem o lançamento de drones e o lançamento de rovers, são os robozinhos que passam pelo campo e verificam em qual ponto do plantio há um uso excessivo de recursos hídricos ou um uso reduzido de agrotóxicos ou excessivo de agrotóxicos. Então, a gente consegue ter uma maior inteligência na nossa produção e uma maior qualidade. Aí a gente volta até a falar sobre a questão de sermos uma base, um porto seguro para oferecer para a China a segurança energética e a segurança alimentar. Além disso, é claro que temos a infraestrutura. Pessoal, a China lançou em 2020 uma diretriz que nos próximos 15 anos, ou seja, até 2035, a China vai ter só em termos de modais 700 mil quilômetros de modais. Eu tenho uns números aqui. São 200 quilômetros de ferrovias, 460 mil quilômetros em rodovias, 25 mil em hidrovias, 400 aeroportos de transporte civil, 80 centros de entrega de expressa postal e 27 portos costeiros e 36 portos secos. Só esses números já por si já demonstram o grande potencial que a China tem para compartilhar, né, indo até nessa lógica do próprio discurso do presidente Xi Jinping, no seu discurso de encerramento no 14º Congresso Nacional do Povo, que encerrou ontem à noite, né, e nesse discurso ontem à noite, estava até debatendo com a Xinhua, que é a agência oficial do governo chinês, e ressaltei essa importância de analisarmos sempre o que a China procura como futuro. Certamente será foco de intercâmbio com o país Brasil. Nós temos uma
potencial sinergia gigantesca, absurda. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa lição de casa, tanto da parte do governo, de fazer essa intensificação do diálogo, como também por parte do empresariado, de participar nas feiras, participar em eventos, investir, fazer viagens de negócio, seja a China e os chineses vindo ao Brasil, mas não há sombra de dúvidas que a gente tem aí um grande espaço adiante para desenvolver essa relação Brasil-China. Então, eu paro aqui para a gente continuar esse debate, né, que está sendo muito rico até agora, mas eu queria colocar essas sementinhas aqui para o pessoal que está participando do nosso evento de hoje, do nosso webinar, para a gente desenvolver esse diálogo, pensando aí numa estratégia de diálogo sustentável com a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Muito obrigado, José Ricardo. Estamos aqui no Master Talks, debatendo sobre China, relações comerciais, de investimento do Brasil com a China. E a nossa audiência está extremamente ativa, tem várias perguntas. Eu agradeço muito a audiência por enviar suas perguntas e comentários. Através da plataforma Slide, a gente tenta repercutir algumas aqui. Eu acho que o José Ricardo atuou um pouco aí numa das perguntas, que é quem está nos assistindo aqui pergunta sobre aspectos de cooperação internacional com a China e como conseguir investimentos para o desenvolvimento sustentável ou sustentado no Brasil. Eu acho que esse tema da relação, e aí eu logo gostaria de voltar ao Paulo Gala também, a relação do Brasil com a China pelo canal de alimentos e energia, certamente tem, academicamente falando, vantagem e desvantagem, né? Como negócio é sempre vantagem, né, Paulo Gala? No sentido de que dá resultado financeiro, as companhias operam com a China, exportando, como vocês colocaram, minério de ferro, soja e petróleo, tá? Mas a gente sabe, ao mesmo tempo, que são produtos com alta volatilidade nos preços internacionais, né, em geral. E o Zé Ricardo coloca uma questão muito interessante, que eu gostaria também de ouvir do Cheng, esse esforço do governo chinês em contribuir para a diversificação produtiva brasileira, inclusive para que essa relação seja sustentável no tempo, né? Não dá para o Brasil importar produtos altamente sofisticados, de alta tecnologia, e exportar minérios de ferro, soja e petróleo. Essa relação comercial não é sustentável no tempo, né? Eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês. Quais seriam os passos nessa direção da diversificação produtiva, né? O Cheng está num banco, o Paulo Gala também está num banco, o Paulo no banco brasileiro e o Cheng no banco chinês, no Brasil. E o Ricardo está ali na ponta negociando à frente do setor privado, né, Paulo? Não é, Zé Ricardo? Como é que essa relação pode acontecer efetivamente de diversificação produtiva? A China pode ajudar mais o Brasil neste processo, né? Internalizando tecnologia, trazendo empresas grandes para se instalarem aqui, além de vender os produtos, ter essas instalações das empresas, fazendo M&A, fazendo aquisições. Por que canal? O Brasil precisa muito de investimento direto estrangeiro. Certamente a China é uma grande parceira e muito bem-vinda. Mas como acelerar mais ainda, guardado inclusive as dimensões que o José Ricardo colocou aqui de investimento esperado para a China em infraestrutura? Como é que vocês imaginam que seria isso? Paulo Gala, Cheng e depois o Ricardo, nessa ordem, pode ser? O famoso setado mudo aqui, deixa eu ligar o microfone. Eu acho que foi muito bom ter vocês terem mencionado a questão da sustentabilidade, porque eu acho que tem uma convergência de agenda brasileira e chinesa muito grande nesse sentido, né? A gente está numa encruzilhada aqui no Brasil em que a gente precisa se reindustrializar, só que o nosso maior concorrente disparado é a China. Então eu mencionava que a produção industrial chinesa hoje é de mais de 4 trilhões de dólares, enquanto que a brasileira sequer dá 200 bilhões de dólares, sendo que no início dos anos 80, a produção industrial brasileira era maior do que a produção industrial chinesa somada à coreana, né? Então isso dá uma dimensão do espaço que a nossa indústria perdeu. Ocorre que a gente não vai conseguir agora competir com os chineses nos produtos de alta escala e de baixa intensidade tecnológica. Essa é uma batalha que a gente perdeu já, né? Eu me lembro de um aluno meu que o pai dele tinha uma empresa de fazer
aquelas esteiras de pegar a mala no aeroporto, né? E aí ele quebrou porque os chineses faziam isso de maneira muito mais eficiente, com uma escala muito maior. Então, esse jogo eu acho que o Brasil perdeu já. Agora, no jogo da sustentabilidade, nas chamadas vantagens comparativas adjacentes, aí acho que o Brasil tem um grande potencial de se reindustrializar, porque não é qualquer reindustrialização que é possível, né? Eu acho que a reindustrialização no sentido da sustentabilidade, essa sim está ao alcance do Brasil e é de interesse do Brasil e da China. Eu cito aqui etanol de segunda geração, hidrogênio verde, amônia verde, toda a química sustentável, toda a parte de equipamentos eólicos, painéis fotovoltaicos, né? Há uma convergência muito grande de interesses chineses e brasileiros, inclusive no setor industrial, né? O Brasil hoje conseguiu já colocar 10% do parque energético em energia eólica, mais do que Itaipu, 10% do parque em energia fotovoltaica, também mais do que Itaipu. Então o Brasil tem essas vantagens e tem uma avenida muito grande aí para investimentos de empresas chinesas e empresas brasileiras e, quiçá, de transferência tecnológica, de investimentos diretos aqui de infraestrutura. Eu acho que a gente vai ter que escolher caminhos da parceria, né? Assim, o agro, a carne, a soja, o petróleo, isso está feito já. É uma coisa que, né, não vai continuar sendo explorado, obviamente, né? É um caminho sem volta, mas a gente precisa procurar, quando a gente fala de diversificação, a gente está falando de novos produtos, novos mercados, né? Até me veio a lembrança do Schumpeter aqui, né? Para lembrar um economista famoso. Então a gente precisa pensar que novos caminhos, novos mercados e novos produtos são esses, né? Onde a gente pode ter convergência, e eu acho que a reindustrialização ambientalmente sustentável é o grande caminho, né? Está lá no plano, na prioridade chinesa, está na prioridade brasileira. A China tem uma experiência gigante, ela é a maior produtora do mundo de painéis fotovoltaicos, a própria parte de eólicas, de turbinas eólicas, pás eólicas. Então, acho que por aí a gente tem certamente um caminho para fortalecer as relações, né? Eu deixaria isso aqui como reflexão. Professor Schengen, como fortalecer essas relações em prol, obviamente, estamos no Brasil, da diversificação produtiva brasileira, de fortalecer o mercado de produção e exportação do Brasil para a China? Eu acho assim, eu concordo com o professor Paulo sobre a questão de diversificação. Se você olhar para perfil de investimento estrangeiro da China aqui no Brasil, você vai perceber que isso, na verdade, já está acontecendo. Se você pegar uns 10 anos atrás, era principal voltado para o setor de commodities. Hoje, não. Hoje, você consegue ver a China vindo para cá com diversas empresas, com composições diferentes, setor de tecnologia. Se você pensar, na verdade, quando o Paulo comentou da questão dos painéis solar, se você olhar para o BYD, por exemplo, o BYD tem fábrica aqui. Então, tem várias empresas hoje já tem fábrica aqui, né? Trazendo, claro, tem um parte do componente chinesa, mas muitas coisas precisam ser feitas aqui. Desculpa interromper, mas eu adoro o nome da empresa, BYD, é Beyond Your Dreams, né? Quando eu descobri isso, eu achei fantástico. A empresa chama BYD, né? Beyond Your Dreams. Pois é. Não, também, ó, os chineses também são criativos, né? Claro, porra, com certeza. Certo? Bom, aí, se você pensar em termos de... Se você mesmo pensar automotivos eletrônicos e elétricos e tudo mais, né? Eu sei que muita gente pensa assim, que no Brasil, puxa, mas aqui a etanol é muito eficiente, sem dúvida nenhuma, o carro etanol aqui é muito eficiente, né? Não tem necessidade de carros elétricos, mas a gente precisa pensar um pouco em termos de cadeia global de produção de equipamentos, não é só a questão de etanol, porque se você pensar só etanol, sem dúvida, o Brasil não tem necessidade de carros elétricos, porque aqui tem várias alternativas além do petróleo. Mas se você pensar em termos de política industrial, de cadeia de produção, de equipamento e tudo mais, aí sim faz sentido de você pensar as novas tecnologias, porque pensa assim, as novas tecnologias de automóvel vai ser em cima do carro elétrico, não é mais o carro etanol. Então, essa mais
nessas questões, né, e trazendo carros elétricos para o Brasil, também há necessidade de desenvolver fornecedores locais, porque a dinâmica do carro elétrico, o ônibus elétrico, qualquer coisa elétrica, ela é diferente, não é simplesmente você tinha um tanque, agora não, é uma bateria, tamanho não sei qual é o tamanho de um elefante lá. Mas, então, você tem que recalibrar, você tem que ajustar toda a engenharia de molas, de várias carrocerias, tem que ser mudado, não é tão simples, então. Por isso que essa diversificação, esse investimento na parte de elétrico e também, se você pensar em termos de inteligência artificial aplicado também na parte de web, comércio na plataforma. Então, tem várias coisas, a gente consegue visualizar os investimentos estrangeiros provenientes da China estão se diversificando, estão investindo no Brasil, empregando aqui, só ver a parte do banco. O banco chinês aqui tem mais de 4. Entendeu? Então, tem várias coisas, não é só commodities. Esse perfil do commodity já foi. Hoje, você tem uma diversificação muito maior. Aí eu concordo com vocês. Não é só comércio, precisa de investimento estrangeiro e a China está empenhando fazer isso. Maravilha. José Ricardo, por favor, a sua avaliação sobre como aprofundar ainda mais essa relação Brasil-China, diversificando. Tem até uma pergunta aqui de quem está nos assistindo também sobre, a gente sempre pensa grandes empresas, José Ricardo, como é que está representado as pequenas e médias empresas nesse processo também? Se você puder falar, fique à vontade. Claro, sem dúvida. A questão, acho que é um dos paradigmas que a gente pode quebrar, uma das pré-concepções que a gente pode quebrar nesse bate-papo de hoje, é a questão de falar que a China ela não investe no Brasil, né? Ou que a China ela somente compra commodities aqui do nosso país. Não, ela tem investido, né? O professor Galo e o professor Shen deram diversos exemplos. A gente pode, inclusive, falar em questão de transferência de tecnologia, a própria compra, por exemplo, de uma porcentagem do banco digital Nubank, né, pela Tencent, que é a dona do WeChat. O WeChat é um aplicativo, né, as pessoas falam que é um WhatsApp chinês, mas é um umbrelone, né, com tantas funcionalidades que o aplicativo tem. Mas além dessa compra, a própria Didi, né, Chuxing, né, que ela adquiriu a 99 Táxi. Então a gente tem visto, acompanhado os chineses não só na questão das indústrias, mas até na questão do setor de alta tecnologia, já estar transferindo tecnologia para o Brasil. Isso significa o quê? Significa um planejamento e uma visão de longo prazo em relação a essas tratativas sino-brasileiras, né? Eu acredito que a gente sempre precisa acompanhar todas as diretrizes internas chinesas para verificar para onde a China está indo, né? Se analisarmos de 49, né, para cá, bom, a China ela tem dois grandes desafios. O primeiro, ela conseguiu, né, que foi tirar os 770 milhões, de acordo com o Banco Mundial, da extrema pobreza de 78 até 2022, antecipando 10 anos da Agenda 2030. E o segundo objetivo, ou seja, 2021, uma sociedade moderadamente próspera, né, 100 anos da fundação do Partido Comunista Chinês. E depois o segundo desses dois princípios, chamados de Liange Painian, é a questão de ter um Estado forte, próspero e moderno em 2049, quando a China completa 100 anos da sua fundação. Então, esses são dois momentos que a China tem procurado um rejuvenescimento da sua nação, é um sonho chinês, e aliado a isso, a gente tem aí até 2035, o objetivo da China em se tornar líder em inovação. A inteligência artificial, como o professor Shen mencionou há pouco tempo, é um dos grandes drivers, uma das grandes possibilidades aí de intercâmbio com o Brasil. Então, eu falo de telecomunicação 5G, inteligência artificial, o Big Data, a internet das coisas, o IoT, a computação em nuvem, todas essas tecnologias, elas podem ser transferidas como capital chinês
para o nosso aprendizado, para o fomento da reindustrialização brasileira, sem sombra de dúvida alguma. E temos já visto isso, como, por exemplo, a Huawei, que é uma grande bandeira chinesa em termos de habilidade, né, e funcionalidade, potência nessa questão de telecomunicação 5G. Muito obrigado. Tem mais várias perguntas aqui de quem está nos assistindo, inclusive se a missão inclui empresários do setor privado, quais são os perfis desses empresários que estão indo, o lead China está atuando nesse processo. Tem perguntas ao Paulo Gala, se essa dependência do Brasil com a China em commodity é uma armadilha. Tem perguntas ao Cheng, que tipo de financiamento o Bank of China faz no Brasil, e por aí vai. Mas vocês ficam à vontade, a gente já está batendo aí próximo de 1 hora de live, começando com o Zé Ricardo, o Cheng, depois o Paulo Gala, invertendo. Fique à vontade para responder o que vocês derem aí de forma mais objetiva. Por favor, ajudando a nossa audiência aí. Claro, perfeito, professor Márcio. Falando rapidamente, bom, eu morei 5 anos na China, representando o escritório de advocacia lá, tive a oportunidade de acompanhar as missões do Lula no Vietnã em 2008, Lula em 2009 em Pequim, a Dilma em 2011. Então, sim, a resposta é: haverá uma missão paralela empresarial nessa visita. Então, sempre todas as visitas presidenciais você tem a missão oficial do governo e tem a missão dos empresários, que tem uma série de eventos, uma série de encontros. Isso é uma das questões que o Lead China, como uma plataforma, sim desenvolve, com o principal intuito de fortalecer o networking e o relacionamento entre o empresariado brasileiro e chinês. Muito bom. Cheng, algo a falar? Sim. Tem que fazer comercial, né, para o banco, certo? Bom, pessoal, quem fez a pergunta, o financiamento do Banco da China, na verdade, é muito promover trade finance entre os dois países, né? Não só empresas. As pessoas normalmente pensam, só financia as empresas chinesas. Pelo contrário, a gente tem posição muito maior em empresas brasileiras que faz comércio do mundo inteiro, não só com a China, e que são grandes empresas nacionais. A única limitação é nosso pessoal. O Banco da China ainda é pequeno aqui, temos só 60, 70 pessoas, então a gente não consegue cobrir todo mundo, mas a nossa ideia é que essas grandes empresas possam repassar esses recursos para seus fornecedores, né, via esses convênios das grandes empresas. Então, hoje, o Banco da China ele tem esse objetivo da função social, justamente para promover esse desenvolvimento e expansão de comércio e investimento mútuo entre os dois países. Através de trade finance. Tem trade finance, tem financiamento de longo prazo também. A gente faz aliás, por favor, ajuda, esclarece aqui com a seção glossário aqui para a gente o que é trade finance, por favor. Trade finance são financiamentos destinados para promover comércio, né? ACC, por exemplo, os mais famosos e tudo mais. Adiantamento de contrato de câmbio. Isso, adiantamento de contrato de câmbio. Muito obrigado, professor. Maravilha, muito bom. Paulo Gala, e essa dependência, ela é uma armadilha também ou é uma que tem vantagens? Não, foi boa essa. Complicada para você. Não, foi boa essa questão. É ótimo a gente falar disso, porque a China é um dos maiores produtores de commodities do mundo. Se você olhar, quem está entre os 5 maiores produtores de soja do mundo? China. Quem está entre os 5 maiores produtores de minério de ferro do mundo? China. Quem está entre os maiores produtores de petróleo do mundo? China. Mesmo se aplica aos Estados Unidos. Então, o problema do Brasil é imaginar que só com commodities a gente vai conseguir se desenvolver. As commodities não são o problema é você imaginar que só commodities vão resolver a sua vida. Então, todas as potências industriais, potências agrícolas, também são potências de commodities. Você pegar a Holanda, você pegar a Alemanha, Suécia, França, Espanha, e por aí vai. Então, a commodity em si não é problema nenhum. O problema é você ficar só na commodity, né? Se a China tivesse só em soja, em minério de ferro e petróleo, certamente não seria essa China que a gente está discutindo aqui na live de hoje. Então, o desafio do Brasil é construir uma estrutura tecnológica em cima dessa vantagem comparativa que ele tem de commodities. É isso que está colocado para a gente. Com isso eu concluo. Maravilha, muito obrigado a todos por esses esclarecimentos, a quem está nos assistindo. Estamos a 1 hora de live, então eu vou caminhar aqui para as falas finais dos meus colegas que participaram desse evento.
fizemos aqui o Master Talks, negociando com a China, com a presença do José Ricardo dos Santos Luz, que é co-chairman e CEO no LEAD China, do professor Cheng, que é vice-presidente do Bank of China no Brasil e professor na FGV, na Escola de Administração, e do professor Paulo Gala, que é economista-chefe do Banco Master e é também professor da Escola de Economia aqui de São Paulo e professor nos Masters aqui da Escola de Economia. Eu queria agradecer a todos vocês e deixar aqui que vocês façam uma palavra final aí de encerramento, uma mensagem qualquer sobre o assunto de hoje, uma lição aí para deixar para a gente refletir sobre essas relações Brasil-China. Por favor, vamos começar com o Paulo Gala Cheng e finalizar com o nosso convidado externo na FGV, José Ricardo. Vamos seguir por aí. Bom, interessante estudar a China a gente vê que é possível, né? Porque a gente fica meio desanimado que o Brasil não cresce, está estagnado, a renda per capita está caindo, né? O país não avança. Aí você olha para o caso chinês, o que foi feito em 40 anos é simplesmente impressionante. Saiu de ser uma das economias pouco relevantes do mundo para virar essa potência que a gente está discutindo hoje em apenas 40 anos, né? Então a China é uma prova de que o desenvolvimento econômico é possível, com políticas acertadas, né, bem desenhadas, é bastante possível. Então, acho que a China é uma grande inspiração para nós. Né? Obrigado, Paulo. Cheng. Obrigado. Eu acho que a palavra final seria muito mais o Brasil e China é uma relação de ganho-ganho, tá? Como foi falado pelo José Ricardo. Eu acho que tem muitas oportunidades. Hoje, essa oportunidade não se limita mais na parte industrial, mas também nos serviços, e agora estendendo para a parte financeira. Acho que é bom, em conjunto, isso, né? Olhando a China para essa parceria em todos os aspectos, para que esse relacionamento se consolide cada vez mais. Encerrando com o nosso convidado, José Ricardo, por favor, suas palavras finais, Ricardo. Qual a mensagem que a gente deixa aqui sobre essa discussão de hoje da relação Brasil-China? A China ela tem uma imensidade de oportunidades no relacionamento com o Brasil, seja na questão comercial, na questão de investimentos, na questão de intercâmbio cultural. Então, aqueles que têm interesse nessa parte de economia, relações internacionais, direito, administração, é um poço de estudos aí para analisar quais são as sinergias nessa visão estratégica de longo prazo, numa relação pragmática, numa relação de ganha-ganha e numa cooperação de um futuro comum compartilhado, como o próprio Xi Jinping sempre bate na tecla durante os seus discursos. Bom, muito obrigado a todos vocês. Nós tivemos muitas perguntas aqui. Eu queria agradecer a quem nos assistiu. A gente procurou repercutir algumas delas, mas realmente o volume foi bem grande. Sinal de que o assunto interessa muito, né? E eu acho que a palavra final aqui que eu deixaria, a gente está discutindo relações em contexto de paz, de comércio e de investimentos nas quatro linhas das relações de mercado, ou seja, algo altamente vitorioso para os dois lados, é um jogo de ganha-ganha, portanto, resta os dois países buscarem aí soluções para prosperarem em conjunto. Muito obrigado a todos vocês pela presença, foi muito bacana participar desse Master Talk sobre China. Ficaríamos aqui umas 5 horas tranquilamente debatendo o assunto, mas tivemos que fazer um super resumo do assunto. Um prazer, mande mensagens, mande mais perguntas, que a gente vai procurar repercutir de alguma forma aí. Assista essa live novamente, que ela estará disponível no canal YouTube da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado a todos, até logo. Obrigado. Obrigado.